Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Nós tivemos 18 encontros. Com as pausas, com feriado, alguma coisa, foram quase 6 meses estudando essa mensagem tão linda de Jesus. Eu aprendi muito. Muitas passagens me fizeram repensar a minha forma de agir, as minhas prioridades, os meus relacionamentos. Penso que minha vida como cristão já não é a mesma em vários aspectos. Eu falo por mim, mas estou certo, e hoje a gente de manhã teve a oportunidade de compartilhar alguns dos aprendizados, que outros que conosco estiveram estudando o Sermão do Monte também podem afirmar que alguns aspectos do seu comportamento foram impactados pelo que aprenderam desse sermão. Nesse verso do final do capítulo 7, e o final do Sermão do Monte, Mateus nos fala que a multidão que ouvia Jesus ficou maravilhada com seu ensino. E se maravilharam porque ele falava com autoridade. Ele não era como eram os mestres da lei, que falavam baseado nos ensinos de outros mestres. Jesus falou com autoridade própria. Falou com a autoridade de ser o Mestre Supremo, falou com a autoridade de ser o Cristo, o Messias, falou com a autoridade de ser o Senhor, falou com a autoridade de ser o Salvador, falou com a autoridade de ser o Juiz, falou com a autoridade de ser o Filho de Deus, falou com a autoridade por ser o próprio Deus. Se o pregador do Sermão do Monte é o próprio Deus encarnado, só há uma sensata e possível atitude diante do seu ensino e de suas ordens: submissão e obediência. Nós vamos ler e conversar sobre os últimos versos do sermão. E nessa passagem, Jesus deixa claro o que espera dos seus ouvintes e de seus discípulos. Depois de ele ter começado lá no capítulo 5, com as bem-aventuranças, falando do que é o cidadão do reino, qual o caráter do cidadão do reino, qual a responsabilidade que ele tem, quais são os relacionamentos. Jesus, nesse final, deixa claro o que ele espera dos seus ouvintes. Minha expectativa é que você, sabendo quem é esse pregador, possa considerar atentamente essas instruções finais de Jesus e seja movido pela fé e pela razão a obedecer às suas palavras, pois sua vida depende disto. Nós vamos então, como eu falei, ler Mateus 7, agora do 33 ao 27, mas a gente vai por parte. Abre sua Bíblia aí, deixa aberta e você vai nos acompanhar. E nós vamos começar lendo os versos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Ao longo do Sermão do Monte, Jesus está ensinando quão diferentes são os cidadãos do reino de Deus. Como eu comentei, ele fala das características daqueles que pertencem ao reino dos céus. Ele fala das suas prioridades, ele fala dos relacionamentos com os outros e com Deus. E aqui no final, nesse verso que a gente viu,
viu? Jesus apresenta uma ordem, ou talvez uma ordem convite. E o convite está no verso 13, a primeira parte do verso. Entrem pela porta estreita. Na continuidade do verso, Jesus apresenta um contraste valioso para quem está procurando a porta correta, o caminho correto. De cara, Jesus afirma que a porta para a qual a maioria se dirige é ampla, e o caminho que eles percorrem é largo, mas essa porta e esse caminho levam à perdição. Então, o final do verso 13 diz assim: pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Penso que Jesus está dizendo que nós não devemos escolher o caminho pela facilidade ou pelo conforto que o caminho apresenta. Jesus também nos alerta que são muitos os que entram pela porta larga, pelo caminho largo. E esse muitos, talvez queira dizer, a maioria entra por essa porta. Claramente Jesus está nos dando critério para escolher a porta e o caminho certo. E o caminho certo não é o mais fácil, não é o mais confortável, o mais amplo, e nem o que é escolhido pela maioria das pessoas. A minha esposa, a Dulce, talvez você falar com ela, ela vai comentar a resistência que eu tenho ao argumento que diz: mas todo mundo faz isso, mas todo mundo prefere isso ou aquilo. Mas se alguém diz isso para mim, perdeu boa parte da minha boa vontade em argumentar com ela. E aqui Jesus está nos alertando exatamente para isso. Não escolha o caminho da maioria, o caminho que a maioria está escolhendo, porque ele leva à perdição. Em oposição ao caminho da maioria, a outra alternativa começa com uma porta apertada e se segue com um caminho muito estreito, mas esse caminho estreito é o que leva à vida. Eu entendo que Jesus está dizendo que a porta e o caminho que nos levam à vida verdadeira não é o caminho fácil, nele teremos dificuldades, teremos sofrimento, mas por ele teremos vida. Se a gente olhar em João 10, 9, Jesus diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará passagem. Jesus é a porta. Em João 14, 6, Jesus respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. E no verso de João 10, os versos 27 e 28, dizem: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar de minha mão. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é o único capaz de nos dar vida eterna. Jesus nos alertou que a vida com Ele é uma vida de renúncia. A Bíblia nos ensina que a vida com Jesus não nos livra dos sofrimentos e das dores terrenas, mas esse é o único caminho
que nos leva à vida eterna. E Jesus está nos fazendo um convite: entre pela porta estreita. Aqui eu acho que vale uma nota, um parêntese, que nesses versos 13 e 14, eles colocam um contraste sobre a quantidade de pessoas em cada um dos caminhos. Quando Jesus diz que muitos escolhem a porta larga e poucos escolhem a porta estreita, eu acredito que ele não está querendo dizer que são pouquíssimas pessoas que vão entrar pelo caminho estreito. Ele está querendo dizer que a vasta maioria vai entrar pelo caminho errado. Mas isso não quer dizer que serão poucos os que vão ser salvos, poucos os que se tornarão cidadãos do reino de Deus. E a razão para eu dizer isso é, se a gente olhar lá em Apocalipse 7, 9 e 10, está escrito lá assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Então, quando a gente olha para esse verso, dá para entender que o que Jesus falou do caminho estreito, os poucos que entram lá, é que são menos do que os que escolhem a porta larga. Mas não serão poucos, é uma multidão que nós vamos ter no céu, louvando a Deus, de todas as tribos, de todas as nações, de todas as línguas. Fechando parênteses. Deixe-me fazer uma pergunta para você, depois da gente olhar para esses textos. Em qual caminho você está? No estreito, que leva à vida, ou no caminho largo, que leva à perdição? Jesus, aqui no final do Sermão do Monte, ele nos dá uma ordem: entre pelo caminho apertado, pela porta estreita, porque é esta porta e este caminho que leva à vida. Entre para a vida eterna através de mim, através de Jesus. Guarde essa ordem. Quem esteve com a gente no estudo, e aqui vocês que pegaram no compartilhar com vocês aqui aos domingos de algumas partes do Sermão do Monte, vai se lembrar de várias ordens que Jesus nos deu. Da gente ser luz, da gente ser o sal da terra, da gente juntar tesouro no céu, não juntar tesouro na terra, da gente não julgar, do nosso falar ser sim, sim, não, não, da gente orar pelos nossos inimigos. E agora Jesus está falando assim: entre pela porta estreita. Na sequência dos versos que a gente vai ler, do 15 até o 23, Jesus apresenta o que eu diria assim, são dois obstáculos, dois dificultadores para nós que estamos no caminho, que faz o caminho ser apertado, que tenta tirar a gente, que tenta derrubar a gente no abismo. Nós vamos ler primeiro o que está do verso 15 ao 20, que é o primeiro dos obstáculos, o primeiro dos dificultadores. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus está falando isso para os seus discípulos. O Sermão do Monte, ele está ensinando os seus discípulos. Ele está falando: cuidado com os falsos profetas.
vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Vocês reconhecerão os falsos profetas. O primeiro obstáculo que Jesus apresenta para essa caminhada nossa são os falsos profetas. Eles querem nos tirar do caminho certo e fazem isso tentando nos enganar. E Jesus, no verso 15, nos alerta a ter cuidado com eles, pois eles vêm até nós vestidos em peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Eles enganam e atrapalham o nosso caminhar. Eles buscam nos tirar do caminho. Se o dano que eles provocam é tão mau, como podemos então reconhecer os falsos profetas? E no verso 16, Jesus nos diz como podemos reconhecer os falsos profetas, e a gente pode reconhecer por seus frutos. Olhem para o fruto deles e vejam se são frutos bons ou maus. Os frutos aqui são seus ensinos, é a sua vida. Olhem para eles, examine-os. Seus ensinos estão de acordo com a palavra de Deus? Sua vida, sua conduta estão conforme a palavra de Deus? Examine-os. Examine-os, sonde-os, avalie-os no gabarito da palavra de Deus. Não se deixe enganar, pois eles causam grande dano. Como é que você vai avaliar se você não conhecer o gabarito? Se você não tiver o gabarito? E o gabarito é a palavra de Deus. Por isso, gaste tempo estudando a palavra. Aprofunde-se na palavra. Porque no nosso meio, Jesus está falando para os discípulos, no nosso meio, há falsos profetas tentando empurrar a gente para fora do caminho. E a gente vai reconhecer, examinando-os, se eles falam, ensinam de acordo com a palavra, se eles vivem de acordo com a palavra. Agora vamos ver o segundo obstáculo que tem nesse texto final, depois de Jesus nos dar a ordem de entrar pela porta estreita. Versos 21 a 23, veja o que eles dizem. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Qual que é aquele dia? Aquele dia é o dia do juízo final. E Jesus está falando, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu, Jesus, lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O segundo obstáculo dificultador do nosso caminhar para a vida é o auto-engano.
No verso 21 a 23, Jesus afirma que no dia do juízo final, muitos chegarão a Ele, certos de terem vindo pelo caminho correto, mas serão surpreendidos com a sentença final. Eles se veem como cidadãos do reino, merecedores da vida eterna, se veem aprovados porque fizeram milagres, expulsaram demônios e até profetizaram em nome de Jesus. Eles também chamaram Jesus de Senhor, Senhor. Mas notem que apesar de todas essas maravilhas, apesar da sua convicção de estarem certos de serem cristãos, Jesus, o juiz soberano, no dia do juízo final, conforme diz o verso 23, vai dizer a eles claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Essa cena, se não fosse tão triste, seria até cômica. É o que eu falo assim, é entrar de fantasia no velório. Achar que você está com a bola toda, e a hora que chega lá é reprovado. Eles foram pegos pelo alto engano, pensando que por fazer coisas sobrenaturais, em nome de Jesus, ou pelo fato de chamar Jesus de Senhor, Senhor, eles serão aprovados por Jesus. Ao apresentar essa triste cena, que tenho por certo acontecerá no juízo final, Jesus nos dá a resposta de como saber se eu não estou sendo afastado do caminho pelo alto engano. Uma armadilha para mim e para você. Veja o que está no verso 21. Verso 21 diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem entrará então? Final do verso. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não são os que dizem, mas os que fazem. Não são os que dizem um fato verdadeiro, mas os que agem de acordo com essa verdade. Não são os que chamam Jesus de Senhor, mas os que fazem verdadeiramente Jesus o Senhor de suas vidas. Verso 21, entrará no reino dos céus apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Só entrará no reino de Deus aqueles que obedecem à vontade de Deus. Deixa-me parar aqui novamente e desafiá-lo a examinar-se. Como você sabe que está no caminho verdadeiro que levará à vida eterna? Como você sabe que no juízo final, após a sua morte, você será acolhido por Jesus para gozar a vida eterna na sua presença? Como você sabe que você não está se enganando? Jesus nos dá a resposta. Ele diz que apenas os que fazem a vontade de Deus é que entrará nos céus. Essa é a prova, esse é o teste. Você busca conhecer a vontade de Deus? Se sim, aleluia. Você é um dos cristãos verdadeiros, cidadão dos reinos dos céus, servo de Deus. Se você está apenas chamando Jesus de Senhor, Senhor, e sendo seletivo
naquilo que se dispõe a obedecer, cuidado. Você pode estar se enganando. E o resultado disso é Jesus não o reconhecer como um dos seus no juízo final. Examine-se. Outro parênteses aqui. Quando a gente fala aqui, quando Jesus fala, a gente não, quando a Bíblia fala, que só aqueles que fazem a vontade de Deus é que entrará no reino dos céus, não está dizendo que nós vamos ser salvos por nossas obras. O que está dizendo lá, e hoje a gente falou isso no estudo, né? O que está dizendo lá é que nós fomos salvos para as boas obras. Mas é a disposição nossa de conhecer e fazer a vontade de Deus. É isso que é obedecer à vontade de Deus. É Ele que nos capacita a obedecer, mas nós temos que nos dispor a isso. Se você está guardando áreas para o seu comando, Jesus não é o teu Senhor. Cuidado com o auto-engano. Muitos dirão, Senhor, Senhor. Muitos mostrarão sinais, maravilhas feitas em nome de Jesus. Mas só entra quem faz a vontade de Deus. Vamos para a terceira e última parte desse texto. E eu quero falar um pouco para vocês sobre a diferença entre o sábio e o tolo. E por que sábio e por que tolo. Nós começamos falando sobre o convite de Jesus. Vimos que Jesus é a única porta, o único caminho e a única vida que vale a pena. Vimos as barreiras do falso profeta e do auto-engano que podem atrapalhar nosso caminhar, fazendo-nos desviar. E agora, convido você para olhar comigo essa última parte, onde Jesus ilustra a diferença entre a pessoa sábia, prudente, e a pessoa tola, inconsequente. Vamos lá? Verso 24 a 27. Sempre gosto dessa palavrinha aí, portanto. Essa palavrinha quer dizer, vou explicar a consequência de tudo que eu falei antes. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, ou um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Cai a chuva, transbordam os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e a casa caiu. Presta atenção nesse final. E foi grande a sua queda. Nesses versos, de uma forma assim bastante simples, Jesus era um mestre que ensinava de uma forma maravilhosa e usava coisas óbvias para tentar deixar claro. De uma forma simples, ele ilustra uma figura, usando uma figura da construção de duas casas, para ressaltar o que realmente faz a diferença. Duas casas. Na ilustração de Jesus, as duas casas são construídas e elas aparentemente são semelhantes. Quem as vê terminada não percebe a diferença. O que as difere na ilustração de Jesus não é facilmente percebido. Penso que as duas casas podem representar a vida de duas pessoas que aparentemente são igualmente cristãs. Podemos pensar que elas vivem na mesma igreja e assim, de vista, são iguais.
cantam, oram, participam do culto, têm responsabilidade na igreja. 2 crentes parecidos. Outra semelhança nessa ilustração é que ambas as casas, em um dado momento, são submetidas à chuva, à enchente e ao vendaval. Em um dado momento acaba a calmaria e as casas, ou melhor, a vida dessas 2 pessoas, são submetidas a testes severos. Você pode pensar nas chuvas, na enchente, na ventania, como ocorrências difíceis dessa vida. Uma doença grave, um problema que causa grande transtorno, uma perda que tira seus pés do chão. Mas talvez o mais certo é pensar que um dia todos nós enfrentaremos o teste maior, morreremos e enfrentaremos o juízo final, onde Jesus decidirá se entraremos definitivamente para a vida eterna com Ele, ou se passaremos a eternidade no inferno. Assim como as 2 casas foram submetidas ao vendaval, nós seremos submetidos à prova do juízo final. Isso dito, podemos deixar essas semelhanças dessa história e olharmos agora para as diferenças. Vamos olhar da consequência para a causa, consequência das diferenças e a causa da diferença. Uma das casas não resistiu e ruiu. A outra casa resistiu firme ao vendaval e não ruiu. O verso 27 diz que para a casa que ruiu, foi grande a sua queda. Se nós pensarmos no juízo final, a casa que ruiu, a grande queda é ser banido da presença de Jesus na eternidade. Segundo ponto, a casa que permaneceu por ter sido construída na rocha, com fortes alicerces. Quem já viu construir casa, edifício, tem ideia da importância que é o alicerce. Mas a gente não vê. Por isso que as 2 casas, ou os 2 crentes, são aparentemente iguais. Você só vê o que está da terra para cima. Para baixo você não vê. Você olha, as casas são iguais. Mesmo tamanho, mesma fachada, mesma beleza, mesmo conforto. Mas a diferença está escondida. A diferença é mais profunda. A casa que permaneceu por ter sido construída na rocha, com fortes alicerces. A outra foi construída na areia, sem fundação. A casa da areia, com certeza, foi construída de forma mais rápida, mais fácil e de menos custo. O construtor que construiu, terceiro ponto, o construtor que construiu a casa na rocha, ou com os alicerces na rocha, é prudente, Jesus fala. E sabe avaliar a importância das coisas. Sabe que a casa será sujeita a chuva, a enchentes e fortes ventos. O construtor da outra casa, a que preferiu construir de forma rápida e fácil na areia, Jesus fala que ele é insensato, tolo, pois menosprezou as condições a que ela seria submetida. Foi isso que fez a diferença. Deixa agora eu caminhar para a conclusão. Juntar um pouco as coisas. Nessa vida,
nós estamos construindo nossas casas, que são as nossas vidas. Elas serão, sem exceção, submetidas ao exame do juízo final. E nós vimos lá no começo, quando a gente falou quem é o pregador desse sermão, que Jesus será o juiz. A sua casa vai ruir ou ela vai ficar firme? Jesus lhe convidará para entrar para o seu reino ou dirá que não lhe conhece? Não há sucesso maior, nada na sua vida terrena pode se igualar ao fato de, no juízo final, a gente ser convidado por Jesus para entrar para o seu reino. E não há queda maior, não há coisa pior, não há nada que seja tão ruim, nada. Pode pensar na doença que for, na ruptura que for, nada nessa vida que seja tão ruim que se compare com a ruína de ouvir naquele dia: eu não lhe conheço. Pois bem, note que esse resultado tão diferente começa de uma situação igual. Ambos os construtores ouvem os ensinos de Jesus. O construtor prudente, sábio, ouve e obedece. O construtor tolo também ouve os ensinos de Jesus. Jesus começa a história, a ilustração, falando que ouviu. Um ouviu e fez o que ouviu. Outro ouviu e não fez. O construtor insensato também ouve os ensinos de Jesus, mas ele não os obedece. Que tipo de construtor é você? Gente, essa pergunta é muito séria. É muito séria. Não há nada que se iguale ao resultado da resposta que a sua vida dá a essa pergunta. Deixa-me concluir, então, dividindo com você uma dura, mas verdadeira palavra que eu ouvi numa mensagem do pastor John MacArthur. Ele diz assim, abre aspas: Agora, amados, deixe-me apenas dividir com vocês a verdade final. O que o nosso Senhor Jesus está dizendo aqui é muito simples. Muitas pessoas ouvem os ensinos de Jesus, mas somente aqueles que os obedecem estão no reino de Deus. Você compreendeu isso? Isso é o que importa. Isso é a última linha da conta. Somado tudo, o que importa é isso. Há muitas pessoas que ouvem, mas se você examinar sua vida e ela for marcada apenas por ouvir e não por obedecer, não se engane. Não se engane pensando que você é um cristão. De fato, Jesus está dizendo que somente o vendaval do juízo final vai manifestar a verdade. E então nós saberemos quem é sábio, quem é tolo. Fecho aspas. No verso 24, nós lemos: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é prudente, é sábio. Você é sábio ou você é louco? No mesmo texto que nós lemos hoje, o verso 21 fala assim:
quando Jesus afirma que só entrará no reino dos céus, ele diz: aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, esse é o que vai entrar. Só é sábio quem ouve e pratica. Só entra no céu quem faz a vontade de Deus. Você é sábio ou você é louco? Vimos que o pregador do Sermão do Monte, o pregador é o Salvador. O pregador do Sermão do Monte é Jesus. E ele está dizendo que não basta ouvir e ficar maravilhado. Aquela multidão que ficou maravilhada, muitos deles, provavelmente, na escolha entre Jesus e Barrabás, escolheu Barrabás. A multidão ficou maravilhada. Ele está dizendo que, além de ouvir, precisamos zelar em obedecê-lo, para sermos prudentes diante do que está em jogo. Só os que ouvem e praticam a sua vontade são os que irão entrar no reino de Deus. Eu fico aqui imaginando, aquela situação de uma pessoa que está muito doente. Uma doença que ninguém consegue com facilidade diagnosticar. E ele procura médico. Até que, de repente, ele é indicado, ou recomendado, ou conhece o maior especialista daquele assunto. E ele, na sua doença, vai até aquele médico, faz a consulta, faz os exames, e o médico, ao final, o cara sabia mesmo, especialista, diz para ele o que ele tem que fazer. Imagina isso. Imagina que é você. Sei lá, qual é a doença? Um câncer fulminante? Uma situação que te traz muita dor? E você vai atrás do médico especialista, e o médico te fala o que você tem que fazer para ser salvo, para ser curado daquela doença. O que você faz? Vira a costa? Vai embora? Fala, não. Fazer metade, outra metade eu não faço. Gente, o que está em jogo é muito mais do que qualquer doença, seja ela a pior que você pensar. Quem está te falando, quem está te dando a mensagem, é Deus, é Jesus Cristo, o Deus encarnado, é o Senhor do Senhor, é o médico dos médicos, é o que sabe qual é a solução, é o que morreu para você ter a solução. Você vai virar a costa? Você vai dizer que gostou da consulta? Você vai aceitar metade? Você vai fazer aquilo que ele recomendou? Eu quero convidá-lo a examinar a sua vida e seu cristianismo. E eu me ponho nesse meio. Eu e você. Nós estamos nos enganando ao apenas ouvir e nos maravilhar? Se você age assim, Jesus está dizendo que você é louco. Louco. Você sabe qual é a solução para a vida eterna, mas você está desprezando aquilo que Deus está indicando. Ou você está ouvindo e buscando obedecer, se entregando a Jesus, para que Ele o capacite para obedecê-lo. É isso que Ele espera de você, é isso que Ele espera de mim. Se você está agindo assim, você está agindo sabiamente. Examine-se e não se engane. O que está em jogo vale muito. É a coisa mais valiosa que você tem. Que Deus nos guie nesse exame. Vamos orar? Paizinho de amor, que o Teu Santo Espírito fale com a gente, Senhor.
que nosso hábito de estarmos no meio de outros irmãos, que nosso hábito de vir à igreja, nosso hábito de cantar, nosso hábito, às vezes, de orar a Ti, de até ler a Tua palavra, que a gente não se baseie nisso para medir a nossa relação contigo. Trabalha em nós, Senhor, para que a gente entenda o que está em jogo, para que a gente não se acostume com as coisas da religião, mas que a gente entenda que quem fala conosco é Deus, e o que Ele fala é que quer que a gente obedeça aos seus ensinos. Nos mova, Senhor, a Te obedecer. Paizinho de amor, que a gente possa crer que à medida em que nos colocarmos na Tua mão, nos entregarmos a Ti, o Senhor é quem nos capacita a Te obedecer. Não é preciso nos desesperarmos porque não somos capazes. Faz-nos, Senhor, pobres em espírito, capazes de derramar tudo nas Tuas mãos, ficar vazio e esperar de Ti a direção, a força, a capacidade de ouvir e de obedecer. Dai-nos da graça, Senhor, de ser transformado pela obediência. Dai-nos, Senhor, da graça de termos a certeza que levamos a sério o Teu ensino, de termos a certeza de que ao olhar para a nossa disposição em Te ouvir, que isso é a marca de que somos realmente sábios, salvos. Dai-nos a certeza, Senhor, de que vamos encontrar contigo e seremos acolhidos por Jesus Cristo para dentro do Teu reino. Nos sustente. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.